Bom dia, bom dia, bom dia. Ai, que demais, que demais, que demais, que demais. Terça-feira, hoje a gente tá na DDK número 17. Uau, uau, uau. Eu quero falar um pouquinho, como sempre, da nossa trilha sonora. Eu espero que você tenha gostado da trilha sonora de hoje. E olha só, ele fala assim, né? Essa menina sempre foi largata. Ele vai fazer uma analogia, né, do caso de ser uma lagarta e depois vai virar uma borboleta, quase no mesmo estilo do que a gente estava falando ontem, né? Então, e ele faz essa analogia de menina largata com a menina largada, né? Que é aquela que não segue nos trilhos que normalmente as pessoas querem. E eu acho que tem tudo a ver com a gente, né? Fotógrafo. Normalmente a pessoa que se torna fotógrafo, ela tá saindo dos trilhos, ela não tá seguindo aquilo que normalmente as pessoas esperam de uma boa profissão, de uma profissão rentável, de uma faculdade, né? E a gente enfrenta vários desafios e o primeiro desafio começa dentro da gente pra gente aceitar que a fotografia, sim, é algo incrível e eu posso viver dela com muita alegria, com muita plenitude, né? Então, ó, brigou com seus pais e agora quer fugir da casca. Você tá triste, teias na tua alma. Cara, essa frase é profunda. Teias na tua alma. Fala pra mim, aonde é que cria teias normalmente? Na vida, onde que se cria teias? As teias, elas são criadas em lugares onde não está sendo utilizado, sabe? Uma casa fechada começa a criar teia, uma caixa abandonada começa a criar teia, um lugar que não é usado começa a criar teia, teias na tua alma. Tá criando teia na tua alma porque você não está usando a sua alma. Porque a sua alma de fotógrafo tá lá enrustida e você não tá usando ela. Teias na sua alma. Mas o casulo é para fortalecer as tuas asas. Então aí dentro do casulo tá apertado, tá doído, tá escuro. Lembra que a gente falou ontem, né? O casulo é escuro. Eu sei que o casulo causa medo, mas ele tá fortalecendo as tuas asas. Vai ser bom para você, porque quando tu sair, o céu será o seu território. Você tem noção que o céu é teu território? Você vai chegar em lugares que você nunca imaginou. Você vai ser livre. Você vai fazer exatamente aquilo que você quer, o que você sempre desejou. Voe para você. Seja quem quiser. Faz do teu jeito. Quando tu sair, ame tua metamorfose. Ame a pessoa que você vai se transformar. Ame a fotógrafa que você tem dentro de você. Ame todo o processo que você vai viver para ser aquilo que você sempre desejou, para fazer a missão da sua vida, para realizar os sonhos da sua vida. Cara, muito incrível, muito incrível. Cuide de você, seja como for, faz do teu jeito, sem tropeçar. Calma, não precisa ir todo abarrotado. Vai com calma. Deixa eu ver aqui, eu não vou ler a letra inteira porque ela é bem comprida, ela é bem extensa. Mas aqui ele repete de novo, né? E quando tu sair, o céu será o seu território. Quando tu sair, ame a tua metamorfose. Cara, isso é muito incrível. Essas frases batem muito forte pra mim. O céu será o teu território e ame a tua metamorfose. E naquele momento que ele fala também, né? Teias na tua alma, mas o casulo é para fortalecer as tuas asas. Cara, isso é profundo. É uma analogia, né, lagarta, que vira borboleta, né? Ela tá lá sofrendo no casulo, enfim, que é aquilo que a gente vive, teias na nossa alma, e depois ela sai e o céu é o limite, né? O céu é o seu território. Então daí, e normalmente quando a gente vai contra o que todo mundo pensa, ou até mesmo do que a gente mesmo pensa sobre nós, a gente tem esse negócio de ser ovelha negra, tá toda atrapalhada, né? A menina largada. Então o nome da música é Menina Largata, que é uma analogia aí entre largada e lagarta. Menina Largata. E o nome da banda é Super Combo. Muito incrível, né? Muito incrível. Espero que você tenha gostado da nossa trilha sonora de hoje, porque ela
enfim, faz a gente refletir, tem vários aprendizados aí com ela também. Muito demais, muito demais. Então, muito bom dia para você que tá no Instagram, para você que tá no Facebook. E hoje eu quero falar sobre esse casulo que a gente vem conversando em várias DDKs. A gente tá na DDK número 17. E eu estou sempre comentando muito com você sobre esse negócio de a gente realizar o nosso sonho, de a gente fazer a nossa missão no mundo, porque se você tem a missão de ser fotógrafo, você não pode se negar a isso, você precisa fazer, porque daí você encontra a plenitude dentro de você e você vai estar cumprindo o divino que foi colocado para você. Muito incrível, né? Se a gente tem uma missão de ser fotógrafo, a gente não deve buscar empecilhos, e sim a solução para que isso aconteça cada vez mais brilhantemente na nossa vida. E hoje, ontem, na DDK de ontem, a gente falou sobre profissionalismo, lembra? Você tá lembrado que ontem a gente falou sobre profissionalismo? Que eu falei a diferença da fotografia amadora com a fotografia profissional com o registro, e que um não tem que brigar com o outro. As pessoas, os nossos clientes, principalmente, eles vão continuar fazendo muito registros, a gente deve fazer com que, incentivar eles que eles façam cada vez mais registros, porque a nossa fotografia profissional não está em briga com o registro que eles fazem, né? São contextos diferentes, são ideias diferentes e tem resultados diferentes, né? O registro, ele conta uma informação e a fotografia profissional, ela conta um sentimento. E daí a forma com que você estrutura a fotografia, por meio de manipulação de olhar, por meio de design, composição, você consegue conversar com sentimento, diferente do clique que as pessoas fazem normalmente com o celular, enfim, é que elas fazem apenas uma transmissão de informação. Bom, e daí eu perguntei pra você se você queria que eu falasse mais sobre essa questão de profissionalismo, enfim, e hoje eu decidi falar sobre mais um ponto de profissionalismo. Eu quero que você pare para avaliar comigo agora. Eu vou falar, deixa eu colocar aqui o tema, que é a DDK de hoje. Deixa eu digitar aqui, eu morro de medo de fazer as coisas no Instagram, porque ele é louco para travar, cair, derrubar. Mas deixa eu ver se eu consigo colocar aqui. Eu vou falar sobre fotografar na casa do cliente hoje. O atendimento na casa do cliente. Aqui. Aí. Ó, um monte de gente chegando aqui. Ah, que demais, que demais. Sejam todos muito bem-vindos. Para quem não conhece, a DDK é o Dia a Dia com a Camis. É o Dia a Dia com a Camis, onde a gente fala sobre a nossa missão de vida, sobre viver dos nossos sonhos de fotografia, e que tudo isso está muito mais próximo do que a gente imagina. Não é a forma, o problema não está na minha falta de capacidade, sim em como eu estou fazendo, se de repente você não está conseguindo, né? Então, olha só, deixa eu te fazer uma pergunta. Você já mudou de comportamento? Não comportamento, mas a forma com que você se coloca em situações assim. Quando você percebe que você está conversando com uma pessoa, está num grupo ou com uma pessoa somente, independente se está em grupo ou com uma pessoa só. E daí você percebe que aquela pessoa, tipo, ela é muito inteligente. E ela tá falando um monte de coisa que algumas coisas você entende, algumas coisas você não entende. E daí você começa até a mudar a sua postura. Você, tipo, dá uma estufada no peito, fica reta, você começa a olhar com mais seriedade, você concorda, daí você abaixa um pouco o tom de voz. Quando ela fala alguma coisa, você escuta e tenta assimilar para ver o que tipo de resposta você vai dar. Já aconteceu disso, de você estar falando com uma pessoa que você entende que ela é mais inteligente que você, e você tenta se comportar como ela, assim você fica, não, concorda, é isso mesmo. O teu tom de voz muda, a forma que você tá falando muda. Alguém já passou por uma situação assim? Assim como também ao contrário. Por exemplo, sei lá, quando você encontra com um grupo de pessoas que falam muita gíria, elas estão falando um monte de gíria, coisa e tal, e pra você se contextualizar com essas pessoas, você começa, tipo, você escuta uma gíria que um falou, daí você vai lá e fala uma gíria também, pra você sentir parte ali, que você, tipo, entende o que as pessoas estão falando, né? Como se aquilo fosse habitual pra você. Já aconteceu isso? De você começar a meio que se comportar como as pessoas que estão ali para se identificar com elas mesmo?
Às vezes, por exemplo, pessoas que são muito, muito religiosas. Você vai conversar com uma pessoa que é muito, muito religiosa. Ela a todo momento tá falando em Deus, ela tá falando em... a forma com que as pessoas muito religiosas falam, ela é um pouco diferente, né? Porque elas remetem a Deus a todo momento. E elas têm alguns jargões, né, religiosos que elas falam. E você muda o seu comportamento, né? Você começa a falar um pouco sobre aquilo, você... respeita a opinião dela, então você começa a falar nos mesmos tons que ela. Alguém já passou por situações assim? De você começar a se comportar como a outra pessoa se comporta ali, para você sentir que você é igual a ela, né? Fala aí. A Kate falou, eu já passei por isso. Não é? Alguém mais? Alguém mais? Todo mundo tá quietinho porque nunca passou ou porque não vai falar comigo mesmo? Você já passou por essas situações? Tipo, faz cara de rica agora, né? Faz cara de rica. Entendo perfeitamente o que você está falando, cara, né? Ah, muito louco. A Ana também. Muito bom. A Nica também. Poliana, muitas vezes. A Jéssica também. Muito bom, muito bom. E isso acontece, né? Acontece porque a gente quer... não só para a gente se sentir à vontade com essa outra pessoa, mas para que a outra pessoa nos aceite também naquela conversa, né? Então a gente muda tom de voz, a gente muda a postura, a gente muda a forma com que a gente fala, a gente muda, né? A gente muda de acordo com quem você está conversando. E isso... Sim, na hora até parece natural, exatamente. Você analisa, né, a pessoa com quem você está conversando e você começa a se comunicar igual ela se comunica. E isso se chama, olha só que incrível, realmente é uma coisa muito natural do ser humano, e isso se chama modelagem. Modelagem. A gente faz modelagem a todo momento, porque a gente olha a outra pessoa, modela ela, pra gente ser igual a ela, não que a gente quer ser igual a ela, mas para que naquele momento da conversa a gente consiga se comunicar, porque se ela fala palavras muito difíceis e eu começo a falar gíria com ela, não conecta, né? Não é a necessidade do grupo, exatamente, a necessidade do grupo. Então a gente modela. E isso acontece frequentemente. Quando você tá no mercado, você fala de um jeito, quando você entra na tua casa, você fala de outro, e é bem comum, às vezes, você tá conversando com uma pessoa aqui de um jeito, você virou pro lado, você muda completamente, porque você age com as pessoas conforme elas existem ali, elas se aproximam de você, e você percebe como elas são e se comporta igual. Inclusive, Tony Robbins, que é um grande treinador de pessoas, né, de comportamento e desenvolvimento humano, eu acho que é o maior do mundo, inclusive, ele fala que a gente deve sim modelar. Por exemplo, se você... isso daí é modelagem que a gente faz naturalmente, é inconsciente, a gente modela para se enturmar. Mas existe também o tipo de modelagem onde você pensa assim, eu quero ser igual tal fulano, porque eu quero, tipo, aquela pessoa tem sucesso, ela tem exatamente aquilo que eu desejo ter, ela está onde eu quero chegar, então você começa a modelar a pessoa, você começa a ler os mesmos livros, você começa a frequentar os mesmos lugares, você começa a usar as mesmas palavras, você começa a usar as mesmas posturas, você começa a fazer as mesmas atividades físicas, e você começa a modelar a forma com que ela olha, o tom de voz, a velocidade das palavras, e quando você começa a modelar por consciência, a modelagem que a gente faz quando conversa com uma pessoa e quando conversa com outra é inconsciente. Mas quando você começa a modelar por consciência, é porque você quer alcançar aquilo lá. Faz sentido o que eu tô falando? Tá conseguindo compreender? O que isso tem a ver com o atendimento da casa do cliente, senhor amado? Você já vai entender. Mas, então, existe os dois tipos de modelagem. Aquela inconsciente que a gente faz normalmente e a consciente quando você realmente quer modelar alguém, certo? E o que a casa do cliente tem a ver com isso, meu Deus do céu? Tem tudo a ver com isso, porque tem tudo a ver também com a questão de profissionalismo que a gente está conversando durante essas DDK. Profissionalismo, o que é profissionalismo? Profissionalismo não é algo material, não é
O profissionalismo é uma atitude mental. Assim como pobreza e riqueza não tem nada a ver com dinheiro e com atitude mental, profissionalismo também é atitude mental. É a forma com que você vê e age. É a forma com que você pensa e age. Isso é profissionalismo. Então, o que é profissionalismo assim de forma geral? É responsabilidade, é criatividade, é competência, é respeito, grande parte dessas palavras a gente já entende como profissionalismo. Só que o profissionalismo nem sempre ele está inserido dentro do contexto seriedade. O fato de você ser sério e idôneo não quer dizer que você tem que ser sério e conversar séria com as pessoas. Você pode ser espontânea, você pode ser empática, você pode ser divertida, você pode ser da forma que for. Isso não tem nada a ver com a seriedade. O profissionalismo não quer dizer que você precisa ser formal. É diferente. Camille, foca na casa do cliente. E olha só, quando você vai atender na casa do cliente, existem vários viés de você entender a casa do cliente. A grande maioria das pessoas, quando começam na fotografia newborn, elas começam normalmente querendo atender na casa do cliente. Por quê? Normalmente porque não tem estúdio. Então ela entende que não ter estúdio é uma deficiência no negócio dela. Então ela vai para a casa do cliente por não ter estúdio e inclusive ela cobra mais barato para ir na casa do cliente porque ela não precisa pagar o aluguel do estúdio. Percebe? E daí é onde vem o profissionalismo como forma de pensar. O fato de você não ter estúdio porque você decidiu que você não quer trabalhar com estúdio ou porque você ainda não tem condições de abrir um estúdio, não deve refletir na forma com que você entrega os seus serviços indo para a casa do cliente. Porque olhando de maneira agora bem profissional, o que significa ir na casa do cliente? Significa personalização, significa ter mais tempo para aquele cliente, significa comodismo para o cliente, significa ele não ter que sair de casa, significa ele estar no conforto do lar dele, ele ter a mordomia de receber algo em casa. Eu não sei se vocês já contrataram algum profissional que vai na casa do cliente, por exemplo, médico que atende na casa do cliente. Alguém já contratou? Normalmente geriatra atende muito na casa do cliente, né? Mas existem vários outros médicos que são chamados hoje, tá voltando isso, né? Que era o médico da família. Antigamente tinha muito médico da família e hoje está começando a voltar o médico da família, que é onde atende em casa. Esses profissionais, eles cobram a mais para ir na casa do cliente. Primeiro, porque tem o deslocamento. Segundo, que o período que ele está indo e voltando da sua casa, ele poderia estar atendendo outros clientes. Então, isso é questão de tempo. Ir na casa do cliente tem o investimento de você ir para a casa do cliente, mas também tem o fator tempo. Eu preciso de muito mais tempo quando eu vou na sua casa. E tempo é o bem mais precioso que todo ser humano tem, né? Tanto o cliente, tanto o fotógrafo, tanto qualquer profissional. O bem mais precioso que todo mundo tem é o tempo. Então, quando você contrata, por exemplo, professor particular que vai na sua casa para ensinar os seus filhos, enfim, é mais caro. É mais caro, até porque ele está ensinando uma única criança, ele está indo na sua casa para fazer isso, é mais caro. A Elisandra falou, o veterinário que vem na sua casa, ele é mais caro, porque o atendimento domiciliar, ele é mais caro. E daí por que o fotógrafo, quando resolve fazer a fotografia, por ele não ter estúdio, ele entende que isso é uma deficiência. Não é uma deficiência, é uma comodidade para o cliente. E ao invés de ser mais barato do que o mercado, ele deve sim ser mais caro, porque você não tem que olhar para a sua fotografia indo para a casa do cliente com os teus olhos de não ter um estúdio, mas com os olhos do cliente de estar recebendo uma comodidade para ele, onde ele vai precisar demandar muito menos tempo
para ter aquilo lá, porque ele não vai precisar sair da casa dele, ele não vai precisar voltar para casa dele, ele não vai precisar pegar trânsito, ele não vai precisar sair com o bebezinho novinho de casa, percebe? Então são visões diferentes do mesmo ponto, certo? E o que acontece quando você cobra mais barato do que uma pessoa que, por exemplo, atende em estúdio? Para você parece super comum, beleza, entendi, é porque eu não tenho os gastos do estúdio. Só que para quem tá de fora olhando para você, é inconsciente também a modelagem. A modelagem. Se ele está cobrando mais barato, ele mesmo não tem noção do valor dele. Ele mesmo não tem noção do valor dele. Ele mesmo não tem noção do que é o atendimento domiciliar. E daí quando as pessoas começam a reclamar da falta de valorização dos clientes, e eu sempre falo que a valorização vem de dentro, começa aí. Começa aí, porque inconscientemente o teu cliente sabe que receber um serviço em casa, receber um produto em casa é mais caro. E se ele está contratando um serviço que é mais caro, mais barato, ele sabe que a pessoa que está prestando esse serviço não se valoriza. E se a pessoa não se valoriza, ele pode falar o que for, que não vai fazer a menor diferença. Ele vai ficar chorando desconto, ele vai querer cada vez mais barato, porque ele entende que a pessoa que está vindo até ele, cobrando muito mais barato por um serviço que ele sabe que é mais caro, pode fazer qualquer coisa, porque ela mesma não se valoriza. Entende isso? Ela mesma não entende qual é a potência de um serviço a domicílio. Meu Senhor amado, vocês não têm noção do que aconteceu aqui do lado. Apareceu um bolo aqui do meu lado com muita cobertura de chocolate. E eu não tenho nem como mostrar. Senhor amado. Eu vou me concentrar na casa do cliente. Concentração na casa do cliente. Eu levo aí pra vocês verem. Ela vai vir mostrar. Ai, meu Deus, pausa para esse momento. Pausa para esse momento divino. Para todos vocês um pedaço. Olha só. Deixa eu mostrar. Ergue aqui, ó. Ergue aqui. Ergue. Tem que mostrar aqui também, ó. Olha isso. Ergue um pouquinho, mais um pouquinho. Olha, traz mais pra cá. Olha, ai, pelo amor de Deus, olha o tanto de chocolate que tem aqui, assim. Ah, tá bom, chega. Volta, concentração. Concentra. Quando elas for lá pro estúdio, eu vou fazer pra elas. Ó, minha mãe tá falando que quando vocês forem lá no estúdio, ela vai fazer. Ai, agora eu nem lembro mais o que eu tava falando, eu me perdi. Ai, aí eu tô sentindo o cheiro, porque eu acho que ele tá quente ainda. Tá. Ai, meu Deus. Volta. Júlia é o melhor de todos. Eu já comi bolo da tua mãe, não é? E é de cenoura esse. Acho que foi o mesmo que a Júlia comeu. O Bernardo que pediu. Ai, Deus. Vamos voltar. Deixa eu concentrar aqui de novo. Então, fez sentido o que eu falei até agora? Agora todo mundo vai ficar concentrado no bolo. Mas fez sentido o que eu falei até agora? E eu quero falar de um outro ponto agora. Nossa, senti o cheiro daqui. Boa, né? Ah, meu Deus do céu. Daí depois a gente vai ter que correr pra academia pra perder tudo isso, né? Dona Elza, que saudade do seu bolo de cenoura com essa cobertura, Elisandro. Oh, meu Deus do céu. Bebê Naná, quem que é Bebê Naná? É a Paula que tá na Bebê Naná? Quero! Gente, como é que a gente vai concentrar aqui na casa do cliente de novo? Vem aqui, Paula. Não, a Paula não pode vir, eu tenho que comer sozinha. Ai, Jesus. Foco na casa do cliente. Fez sentido? Fez sentido? Essa questão de cobrar menos ou cobrar mais quando vai na casa do cliente? Só que eu não quero só falar disso, eu quero falar de uma outra coisa relacionada à casa do cliente. Suene, eu preciso dessa receita da Dona Elza. Ai, gente, é bom. Mas desse jeito a gente não vai focar na casa do cliente. Não é recheio com Nescau. É com creme de leite. Ela vai contar o segredo. E cacau de 50... A Paula falou assim, tô colocando a máscara, vou de Uber pra chegar mais rápido. Gente, vamos voltar. Foco. Daqui a pouco termina a live. Vamos lá. Depois eu vou colocar lá nos stories da Bebê Naná o bolo da minha mãe. Eu vou cortar assim um pedaço bem delícia pra vocês ficarem com muita vontade. Ah, não, coitadinhas.
ai. Volta. Aí. Tá. A Joyce falou, bom dia, ainda não comecei minha carreira de fotógrafa, mas ultimamente venho sonhando muito com isso. E fotografia newborn vem me deixando apaixonada. Amo nenéns e fotografia. Ai, Joyce, perfeito. A questão é que você entendeu que a fotografia é o que você precisa para ser feliz na sua vida? Vai. Só que vai direcionada para você não se machucar, sabe? Porque muitas vezes a gente vai por um caminho que muitas vezes é muito tortuoso e a gente se machuca por não conseguir. E na verdade não tem nada a ver com falta de capacidade, com o mercado, não tem nada a ver com isso. Tem a ver com o caminho que você está levando. Eu falei muito disso nas primeiras DDKs também que aconteceram. Então, cara, você vai ver que é muito, muito, muito gratificante mesmo. E é isso que a DDK é. A gente tá aqui quase todos os dias, né? São 5 vezes por semana, para falar sobre isso, sobre a nossa missão, sobre os nossos sonhos, como fazer o caminho certo. Eu já compartilhei muitas experiências minhas que foram ruins e qual foi o aprendizado que eu tirei, assim como eu também contei muitas coisas boas que eu tirei um aprendizado maior ainda, né? Então, agora vamos lá. Fez sentido, né, essa questão de atendimento a domicílio, cobrar mais caro ou mais barato. Agora tem uma outra coisa. Tem pessoas que vão para a casa do cliente cara, não tem uma... Vamos colocar a palavra profissionalismo. Profissionalismo não é nada material. Profissionalismo é atitude mental. Quando você vai para a casa do cliente, como que é a sua ida para a casa do cliente? Como, por exemplo, que eu escuto muito pessoas reclamando que muitas vezes não tem espaço na casa do cliente para fazer a fotografia. E daí assim... Será que a culpa é da casa do cliente ou será que a sua comunicação não está sendo boa? Por exemplo, qual é o espaço, se você está se colocando e ir para a casa do cliente, você sabe que você precisa de algumas coisas para realizar o seu ensaio, como por exemplo, espaço para realizar a fotografia, luz para realizar a fotografia, um lugar limpo para realizar a fotografia. Então você precisa de vários itens e hoje mais do que nunca, né? Você precisa de um lugar limpo, né? Com salubridade. E eu não estou dizendo que a casa do cliente não é limpa, mas às vezes você precisa arrastar um móvel e por mais limpa que seja, sempre tem uma poeirinha embaixo de um rack, embaixo de um sofá e você não pode fazer isso no momento... No momento do ensaio, porque vai subir aquela poeira e se torna insalubre para o bebê, certo? Então, assim, quantas de vocês que vão para casa do cliente e já falou para a mãe assim, tá ótimo, eu vou na sua casa, coisa e tal, e eu preciso de um espaço de tanto por tanto para realizar minha fotografia. Pode ser na sala, pode ser no quarto, o ambiente que você tiver, mas eu preciso desse espaço livre para conseguir. Você tem esse espaço? Mesmo que seja necessário, de repente, você ter que empurrar a sua mesa de jantar, mesmo que de repente você tenha que puxar um pouquinho as poltronas para o lado, mesmo que de repente o rack precisa ser afastado, mas eu preciso desse espaço. E é muito importante que esse espaço esteja livre no momento que eu chegue, para que a gente não precise arrastar móveis e se torne um ambiente insalubre para o bebê no momento da sessão. Quem de vocês faz isso de fato? Só que daí as pessoas não pensam nisso porque isso se torna um ato de profissionalismo. Quando você fala para a pessoa o que você precisa, ela entende, caramba, é claro, né? Ela vai vir aqui para atender e ela precisa do espaço. Sabe o que acontece? Ela começa a fazer a modelagem inconsciente, igual quando a gente tá modelando a pessoa que fala mais difícil, a pessoa que fala gíria, a pessoa que fala muito em Deus, a pessoa que é todo humano, a pessoa do hip hop, o cara do rock. Toda vez que a gente modela inconscientemente, o que a gente fala e comunica com o nosso cliente também faz com que ele modele. Agora, se você não dá nenhum direcionamento do seu profissionalismo, você dá abertura para ele tratar você do jeito que for.
Entende? Porque ele percebe que para você não faz a menor diferença, porque você não está direcionando o profissionalismo, porque profissionalismo é a forma com que você vê e faz, é atitude mental, percebe? Quando você vai para casa do cliente, que você monta uma mala, como que você arruma essa mala? Como é a mala? É uma mala velha? É uma mala tudo estropiada? É uma mala feia? É uma mala suja? É uma mala rasgada? Porque isso tem tudo a ver com a modelagem que a pessoa vai fazer de você. Quando você abre a mala, tá tudo divididinho por cenários, por composições, dentro de saquinhos que representam qual tipo de cliente que você está atendendo. É tudo separadinho, organizado, porque tem uma coisa também. Quando você chega lá e tá tudo desorganizado, você tá meio perdida, nem você sabe o que você colocou direito na mala. Você vai passar para o próximo cenário, você tem que começar a puxar as coisas antes que o bebê acorde. E você, na hora de ir embora, você soca tudo dentro da mala do jeito que for e vamos embora. Isso demonstra desorganização. E quando ela percebe desorganização, tudo isso é inconsciente. Ela entende que ela pode se comunicar com você com desorganização. Isso quer dizer, ela não precisa cumprir os prazos de pagamento, ela não precisa cumprir os prazos de escolha de foto, ela não precisa cumprir nada com você porque você é uma pessoa desorganizada. Provavelmente você tem falta de organização no pagamento das suas contas, provavelmente você tem falta de organização na hora de selecionar as fotos, provavelmente você pode correr o risco de entregar o livro de um bebê para o outro. Porque você mostrou com o seu comportamento que você é uma pessoa desorganizada. Higienizar as roupinhas. Higienizar isso é óbvio, né? Não vou nem comentar. Higienização é primeiro lugar, né? Mas se então você chegar lá tudo emboscada... É óbvio. Então, a forma com que você abre a sua mala e está organizado tem a questão de modelagem. Você precisa, por exemplo, de banquinho para trabalhar? Você leva o seu próprio banquinho? Porque hoje tem banquinho que são dobráveis, que você consegue colocar dentro da mala. Ou você vai para o chão, ou de repente fica esperando que o cliente tenha aquilo para entregar para você. Como que você mostra o seu portfólio para o seu cliente? Você leva um único livro que está ali dentro da mala, todo desorganizado? Ou você monta o seu mostruário na casa dela? E o que eu falo de montar mostruário? De você ter uma toalha bonita, onde você vai chegar na casa do cliente, você vai colocar aquela toalha em cima da mesa e você vai espalhar o seu portfólio em cima dele, alguns de pé, outros deitados. Do ladinho você vai colocar um potinho de bala, daí do outro lado você vai colocar o seu iPad rodando alguns videozinhos e você fala ali pra ela, olha, esses daqui são alguns produtos que eu trouxe pra você ver, enquanto eu faço as fotos do bebê, fica à vontade. E daí lá tem todas as caixinhas que você entrega, todos os tipos de livro, todo tipo de produto que você vende precisa estar ali, desde o mais simples até o mais sofisticado. Porque quem decide se ela vai comprar o simples ou o mais sofisticado é ela, não é você. Não é você. Você está fazendo a apresentação, porque o que acontece? Quando você vai na casa do cliente, é diferente do cliente vir até você, onde você tem o seu ambiente todo montado. Quando você vai para lá, você precisa criar o ambiente. E ela começa a perceber o seu grau de profissionalismo. Apesar de ela estar vindo na minha casa, ela está trabalhando como se fosse no estúdio dela. Ela montou o mostruário, ela organizou todos os acessórios, tá tudo separadinho. Você tem um cheiro que deixa no ar durante a sessão? Você tem sons que deixam no ar durante a sessão? É claro que a gente tem uma briga muito grande ali com o Shusher, né? Que precisa estar no ambiente a todo momento. Mas tudo aquilo caracteriza. E quanto mais profissional, digamos assim, maior vai ser a modelagem dela a seu respeito. Tudo que você mostra durante o ensaio dentro da casa dela vai definir como ela vai te modelar, como que ela vai responder a você, como que ela vai falar com você em relação a pagamento, como que ela vai falar em relação a escolher as fotos, porque tudo é modelagem. Tudo é modelagem. Se você quer que uma pessoa seja educada com você, a primeira coisa é que você tem que ser educada com ela. Se você quer que ela seja pontual com você, a primeira coisa é que você precisa ser pontual com ela.
Então, toda vez que a gente espera algo dos nossos clientes, a primeira coisa que eu tenho que fazer é primeiro eu fazer por ela para depois eu receber. Então, tudo que acontece dentro da casa do cliente vai servir de modelagem para como ela vai agir comigo. Entende? Quando ela olha que a minha mala é uma mala boa, é uma mala bonita, os meus acessórios são acessórios bons, bonitos, eles estão separadinhos em saquinhos que são de tecidos com fitas de cetim e tá tudo organizadinho, e daí o prope vem dentro de uma sacola que não deixa pegar poeira, coisa e tal. Quando eu termino o ensaio, eu dobro todos os meus acessórios e coloco num outro saquinho que vai para higienização. Eu não saio socando dentro de uma sacolinha de supermercado. Tudo isso define a forma com que ela vai se comunicar comigo de acordo com o que ela está vendo sobre o que eu faço com o meu trabalho. Primeiro eu respeito o meu trabalho e então, por modelagem, ela respeita o meu trabalho. Faz sentido? Faz sentido? Agora você chega, por exemplo, você tem uma sacolinha, enfim, um saquinho, onde você coloca lá um porta-joiazinho lá, não porta-joia mas uma necessairezinha, né, de tecido, bonitinha, onde você chega e você tira seus brincos, coloca ali, tira seus anéis, pulseira, relógio, correntinha, coloca tudo ali, fecha bonitinho, você tira o seu uniforme, seja lá um avental, uma camiseta, coloca ali na hora e se produz de profissional naquele momento com o seu uniforme. E na hora que você termina, você tira, você dobra, você guarda, coloca de volta seu brinco, seus anéis, seus colarzinhos e agora estou pronta para voltar para a rua. Tem esse cuidado? Tem. Porque tudo isso mostra para ela o cuidado que você tem com você mesmo e o cuidado que você tem com a sua profissão. Você tem um estojinho onde você coloca o álcool gel, o cotonete, o lenço umedecido, o algodão, tudo que você vai precisar de higiene na hora do ensaio? Tá lá separadinho que você coloca ali do seu ladinho? Tem isso? E tudo isso é um negócio que você treina em casa antes. Você abre o teu fundo fotográfico, coloca a tua iluminação, vê o espaço que você precisa para colocar a tua mala, vê o espaço para colocar o teu estojinho ali do lado, o espaço que você precisa para colocar o seu banquinho, mede, eu preciso desse espaço. A pessoa me fornece esse espaço, eu consigo colocar tudo arrumadinho aqui do lado do outro, conforme eu vou usando, eu passo de uma mala para outra, eu vou deixando tudo aqui, esse daqui é o primeiro cenário, esse daqui é o segundo cenário, esse daqui é o terceiro cenário, tudo organizadinho, tudo separadinho, e lá em cima da mesa tá montado meu portfólio, tocando uma musiquinha com um vídeo que tá aparecendo lá no iPad, enfim, e ela pode ir lá, tem balinhas, tem cheirinho lá nos álbuns, né? Isso faz com que ela modele. Ah, mas o meu cliente não paga. Mas você tá fazendo coisas que façam ele pensar assim, cara, faz sentido eu estar pagando por isso. Faz sentido eu estar pagando por isso. E depois, na hora de ir embora, guarda tudo organizadinho. Fecha, guarda o seu portfólio com carinho. Não é socando, tô suando, meu Deus, que tristeza, né? Certo? Então, tudo que você faz na casa do cliente é tudo aquilo que você faria no teu estúdio. É exatamente aquilo. E a forma com que você age, o seu profissionalismo, a sua atitude mental vai fazer com que ela te modele para falar com você. Certo? Porque ela vê em você todo o profissionalismo. Agora, cara, se você chega reclamando do trânsito, chega lá toda descabelada, vou com a roupa mais confortável. Cara, você tem que ir com a roupa que representa quem você é. Mesmo que na hora do ensaio você tenha que trocar de roupa. E pede licença para ela. Posso usar o seu banheiro para eu trocar de roupa, para eu colocar a roupa que eu vou fotografar? Você leva a sua própria garrafa de água e pede para que ela encha, porque você toma bastante água durante o ensaio, por causa que o ambiente é aquecido. E qual que é a tua garrafinha? É a garrafinha que você comprou no R$1,99? Ou é uma garrafinha que faz jus por aquilo que você está cobrando? Cara, são detalhezinhos, mas que fazem toda a diferença.
fazem toda a diferença. Ela olha para você, tudo que você faz, tudo que você pensa, tudo que você fala e te modela. E te modela. Agora, tudo que eu falei pra você aqui, as coisas organizadinhas dentro do saquinho, tananã, tananã, com cheirinho, com o cuidado de fazer o portfólio, de colocar todo tipo de ambiente, coloca um som, coloca um cheirinho, coloca lá o seu próprio banquinho, a sua água, a sua luz posicionada, tudo organizadinho. Cara, sério, analisa você vendo isso e você falando assim pra ela, mas sabe o que é? É que a fulana lá faz pela metade do preço. Você consegue falar todas essas palavras para uma pessoa que mostrou alto nível de respeito por ela, respeito por você e alto nível de profissionalismo? É modelagem. Percebe? É modelagem. As pessoas nos tratam como elas nos vê. A gente conversou isso no começo. A gente trata as pessoas de maneira diferente de acordo com o que a gente vê sobre ela. A gente olha ela, a gente tira uma percepção sobre ela, a gente escuta as primeiras palavras, a gente tira uma análise ali instantânea e a gente começa a modelar e falar com ela no mesmo nível. No mesmo nível financeiro, no mesmo nível intelectual, no mesmo nível, cara, no mesmo nível de tudo. Então, os nossos clientes agem com a gente no mesmo nível que nós nos apresentamos para eles. Faz sentido? Faz sentido? Fala comigo. Vocês sempre ficam quietinhas. Amei essas dicas. É tudo modelagem. É tudo modelagem. Quando eu falo que a valorização vem de dentro, são todos esses detalhezinhos que fazem diferença. Todos esses detalhezinhos que fazem diferença. E hoje, se eu voltasse a atender, juro por Deus, se eu voltasse a atender na casa do cliente, eu acho que eu iria sim para os Estados Unidos só para comprar uma mala da Louis Vuitton. Juro por Deus. Porque o meu cliente pede esse tipo de atendimento, entende? Só que eu já não atendo mais na casa do cliente. Ótimas dicas para levar para qualquer profissão. Exato. Porque tudo é modelagem. Tudo é modelagem. E a gente não pode esperar que o outro haja com a gente de alguma forma se nem a gente está agindo dessa forma. Se nem a gente está agindo dessa forma. Se eu não estou me tratando com respeito nas coisas que eu faço, eu não posso exigir respeito. Se eu não estou dando valor para as coisas que eu faço, eu não tenho como exigir que o outro me valorize. Se eu não sou organizada com as minhas coisas, eu não tenho como esperar que o outro seja organizado comigo. Certo? Daí ele vê aquela bagunça que você faz lá na casa dele e depois você fica cobrando porque ele não escolheu as fotos ainda. Daí depois você fica cobrando porque ele não te pagou ainda. Cara, porque ele percebeu que com você é tudo desorganizado e não faz diferença nenhuma se ele vai ser pontual ou não. A hora que você combinou com ele, você chega pontualmente nesse horário? Certo? Então, assim, tudo parte de você, tudo parte de você. Pessoas que reclamam que a foto não fica boa porque a casa do cliente é escura. E é responsabilidade do cliente ter a luz. E ele lá sabe qual é a luz. Porque se ele soubesse, ele mesmo faria. Ele está te contratando justamente porque você que é o expert nisso. Você que sabe fazer. Então não adianta vir reclamar que a casa do cliente não tem luz. Como é que você resolve isso? Tô na faxina acompanhando. Mas depois eu vou reassistir para anotar tudo que você tá falando. Por favor, Kate, é importante para relembrar. Porque às vezes a gente faz coisas tão inconsciente, e a gente cobra que os outros sejam diferentes com a gente, sabe? A gente se trata de um jeito e depois espera que os outros nos tratem de maneira diferente. Faz sentido agora a modelagem que a gente estava falando lá no começo? Tudo é modelagem. Tudo é modelagem. A maneira que eu quero ser tratada, eu preciso fazer para que o outro me modele e haja da mesma forma. Entende?
E tem a questão do portfólio também, gente. Quantas pessoas vão na casa do cliente e não leva nada? Não leva nada. Ai, porque eu já tô levando uma mala imensa. Cara, mas quem decidiu atender na casa do cliente foi você? Se precisar ir com 2, 3 malas, vai com 2, 3 malas. Uma para portfólio, uma para prop, outra para seus acessórios, vai. Não importa. Você decidiu fazer isso. E a quantidade de mala que você está levando tem que caber no espaço que você precisa lá na casa dela. Então eu preciso de tantos metros por tantos metros, porque vai caber o cenário, vai caber minha iluminação, vai caber minhas malas, vai caber meu banquinho e eu vou trabalhar tranquila. Porque olha só, quando você não faz isso, o que acontece? Você chega lá, daí é um lugar apertado que você mal consegue se mexer, você mal consegue posicionar a sua luz, você fica lá apertada, daí você começa a sofrer, porque dentro de você está, nossa, que casa apertada, meu Deus, eu não vou conseguir. Você começa a sentir mal, daí você não consegue fazer as fotos do jeito que você combinou com ela, do jeito que você idealizou. Você não consegue porque está apertado, porque você não consegue encontrar suas coisas, porque as coisas estão longe, porque você está começando a ficar cansada, você está ficando nervosa. Como consequência disso, a tua foto não fica tão boa quanto você esperava, quanto ela esperava quando te contratou. O que vai acontecer no final? Reclamação. Reclamação de todos os lados. Reclamação teu a respeito dela e dela a respeito de você. Porque quando ela te contratou para vir na sua casa, ela não sabia que casa que ela tinha que ter para você fazer as fotos. Se você está se dispondo a ir na casa dela, você tem que colocar como que tem que acontecer. Porque ela não tem como saber o que você precisa. E tudo isso está dentro do profissionalismo. Tudo isso está dentro do profissionalismo. Se eu não tiver tantos metros por tantos metros, eu não consigo. Fica muito complicado. Fica muito complicado. Certo? Então, porque depois, se você está trabalhando num ambiente que você não está gostando de estar ali, isso vai ser diretamente refletido na sua foto. Isso vai ser refletido diretamente na maneira que ela te trata. Isso vai ser diretamente relacionado à forma com que ela vai falar de você para o outro. Isso está diretamente ligado à indicação boca a boca. Certo? Agora, mas é que ela vai ter trabalho de ter que arrumar o espaço para mim. Mas são as consequências de ela estar recebendo um profissional na casa dela. Ela tem que ter ciência de que se ela está recebendo na casa dela, ela precisa sim montar um estúdio na casa dela. Porque a fotografia ela é feita em estúdio. Mas ele não precisa ser um estúdio fixo. Ele pode ser um estúdio móvel. Só que ela tem que ter noção que ela vai receber um estúdio móvel dentro da casa dela. E você precisa de um espaço de tanto por tanto para conseguir fazer isso. Mesmo que ela tenha que arrastar alguns móveis. Mesmo que ela tenha que fazer alguma coisa. Mas agora, eu me pergunto, porque eu já fiz muitas dessas perguntas. Você sabe qual é o espaço que você precisa para fotografar? Ou você espera chegar na casa do cliente para tentar achar mais ou menos qual é o tamanho que você precisa? Vai levar o lixo, tá? Olha lá, a Heloísa tá falando que ela vende roupa de criança e ela sempre leva a malinha na casa do cliente. Arrumo, como você falou, separando, conjunto, vestido, e ainda coloca um mimo com um bilhetinho para criança. E sempre vende. Elas não resistem e acaba sempre comprando. É posicionamento isso, né? Posicionamento. E você ter o seu portfólio ali no momento da foto, a maneira com que você vai tratar com ela, a maneira com que você vai levar o teu ensaio, pode ser crucial para o álbum que ela vai escolher. Porque ela pode ter ligado para você, hoje quase ninguém fala por telefone, mas você acertou com ela pelo WhatsApp e ela escolheu o plano mais barato. Tá tudo bem. Só que durante o ensaio, como você se comporta, como você se coloca, como você executa, como você cuida do filho dela, como você se comunica com ela, as coisas que você fala, as coisas que você faz, tá diretamente ligado com o fato dela trocar o plano e de repente pegar o do meio ou pegar o mais caro, comprar coisas adicionais. Você já separou e levou junto com você kitzinhos para entregar para os avós? Kit para entregar para os padrinhos?
Porque às vezes você fala e a pessoa, legal, interessante. Só que se ela não vê, se ela não pega, se ela não sente a energia do momento, se ela não sente qual é o produto, se ela não tem nas mãos, palpável, tangível, ela não se apaixona tanto quanto só ouvindo. Nós, seres humanos, nós precisamos pegar as coisas na mão para a gente sentir que a gente está de fato comprando alguma coisa. Comprando. A Fabi falou, eu analiso quando chego na casa do cliente o melhor espaço e me adapto a ele. Mas isso gera muita dor de cabeça para resolver problemas como ângulo e iluminação. Vou mudar já. Perfeito, Fabi. Faz na tua casa. Monta o teu estúdio na tua casa que seja confortável para você. Coloca a tua iluminação, teu puff, teu fundo, as tuas malas, quantas malas você leva, com teus props ali, com o teu banquinho. E mede. Eu preciso desse espaço. Qual é o mínimo? Se você apertar o máximo. Isso aqui é o mínimo. Menos do que isso eu não consigo. Porque de repente você falou lá que você precisa de 4x4. Daí a mãe fala, é que eu tenho um espaço aqui que é 3x3,5. Será que dá? Você fala, não, o mínimo que eu consigo, na verdade, é 2,5 por 2,5. Sei lá, eu tô falando qualquer número, tá, gente? Não vamos usar esse número como referência. Eu tô falando qualquer número. Você fala, não, fica tranquila. Deixa esse espaço já livre, higienizado, coisa e tal, que tá perfeito, eu vou montar meu estúdio nesse espaço que você tem. Só que você não pode falar para ela também o teu mínimo, porque normalmente, se a pessoa não tem o teu mínimo, ela tende a te entregar um espaço menor ainda. Então é melhor você colocar que você precisa de mais e ela te entregar algo menor, do que você colocar o limite e ela te entregar algo menor ainda, né? Faça vídeos você montando. Faça vídeos você montando o seu estúdio móvel. Para as pessoas terem noção do que elas vão receber na casa dela. Como funciona o estúdio móvel, qual que é a diferença de um estúdio móvel para um estúdio fixo, né? Porque a gente tem costume de não comunicar o que a gente faz. Principalmente as pessoas que morrem de vergonha de aparecer em story, de gravar vídeo, morrem de vergonha. E daí só fica postando foto de bebê. Manuela, 15 dias, olha só que gracinha, como é que cabe tanto amor num coraçãozinho? Nossa, que fofura. E daí só mostra foto. E daí quando a pessoa contrata, ela não tem noção do que acontece. Noção. E daí você acha que ela tem que saber como é que funciona. Mas se você nunca falou pra ela como é que funciona, como é que ela tem que saber? Você tem que falar. Você tem que falar. Ela não é fotógrafa. Ela não é fotógrafa. Né? Nossa, falei pra caramba, ó. Já vai acabar, eu nem bebi água, senti agora que começou aqui a pegar. Já vai acabar. Se você teve algum insight, alguma coisa que te ajudou, abre os teus stories, comunica com a tua audiência, fala coisas, sabe, que vão fazer eles se sentirem melhores, enfim. E uma coisa muito importante que vai acontecer quando a quarentena começar a diminuir, né, quando as coisas começarem a voltar ao normal, essa questão da higienização vai pegar muito forte. Muito, muito forte. Muito, muito forte. Então você vai ter que ter a sua caixinha lá de higienização, as suas máscaras, porque foi um negócio que eu não acho que é legal usar, mas agora vai ser obrigatório usar máscara. Vai ser obrigatório. O avental eu usava porque eu não queria que o bebê tivesse contato comigo com a roupa que eu vim lá de fora. Então hoje, se eu fosse para casa do cliente, eu não só usaria o meu avental, mas eu também trocaria de roupa para o ensaio. Eu chego com a minha roupa, peço para trocar, terminou o ensaio, troco de novo para eu poder ir embora, para eu ter uma roupa limpa para atender o bebê, com o meu avental, com a máscara, a minha caixinha de higienização. Mostrar para o pai, para a mãe que eu estou passando o álcool gel, que eu estou tirando meus brincos, que eu estou tirando os meus anéis, estou guardando aqui numa necessaire fofa de tecidinho, guardando ali no meu cantinho das minhas coisinhas, certo? E a todo momento, álcool gel a todo momento. Cara, sabe o que até são pequenos detalhes que fazem a diferença? Até o teu pote de álcool gel. Até o teu pote de álcool gel. Você pode ter um pote de álcool gel que é só teu. Com uma capinha ou algo
personalizado, algo com o nome do teu estúdio, ou alguma coisa que feita de crochê, enfim, até isso, cara, até isso, são pequenos detalhes. São pequenos detalhes, mas fazem muita diferença com a forma com que ele te vê. A forma com como ele te vê. Certo? 1 minuto. Então faz os teus stories, faz com que o bem nunca pare. Não deixe o conhecimento que chegou até você parar em você. Faz com que o conhecimento vá pra frente. Eu não tô falando pra você falar pra outros fotógrafos, eu tô falando pra você falar com a sua audiência. Mostrar pra ele a importância do seu trabalho. Então, se você tirou alguma ideia durante essa DDK, vai lá, abre os stories, conversa com a sua audiência um pouco sobre isso. Não precisa me marcar, mas se você quiser marcar pra eu saber o que você tá fazendo, eu vou adorar saber. E bota coração se você gostou, vai! E amanhã, quarta-feira, às 11 horas, eu volto com a DDK número 18. Será que a gente fala um pouquinho mais sobre profissionalismo? Vocês querem ouvir mais sobre profissionalismo? Ou a gente pode trocar de assunto? A gente já falou sobre missão de vida, a gente já falou como fazer a fotografia, eu já contei várias histórias da minha vida, agora a gente está falando um pouco sobre profissionalismo. O que você prefere? Conta pra mim. Continuamos com profissionalismo ou vamos trocar de assunto? Estou fazendo almoço e anotando tudo, mas vou rever a live para não deixar passar nada. Conteúdo muito top. Ai, que bom, Janaíne, que bom que você gostou. Que bom, que bom, que bom. 40 segundos restantes. Oh, meu Deus do céu. 40 segundos vai acabar. Vamos falar mais um pouquinho sobre profissionalismo? Jéssica falou, a Fernanda também. Beleza. Beleza. Amanhã eu volto. Vou escolher o tema de amanhã, então. Estou adorando seu profissionalismo. Boa, boa. Beleza. Janaíne também. Beleza. Júlia também. Mila. Maravilhosa. Ai, gente, obrigada. 10, 9. Ai, vai acabar. Boa, boa, boa. Beijo, beijo. A gente se encontra amanhã às 11 horas na DDK 18.